O vídeo de hoje é uma recomendação de muitos inscritos e também é um vídeo bastante polêmico, porque vamos falar sobre exposed, porque vamos falar sobre cancelamento? Não, porque a fonte do vídeo é o Arthur Mamãe Falei. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal que não gosta dele, que não gosta do MBL. Na verdade, trazer uma pessoa ligada ao MBL ou ao bolsonarismo pra cá é sempre uma dor de cabeça, é chato pra caramba, porque tem que lidar com a briga de torcidas. Mas se você não gosta dele, tá tudo bem. Assiste por minha causa. A questão é que o Arthur fez um vídeo expondo um monte de esquerdomachos. Aparentemente eles foram pegos machistando, a máscara caiu, e esse é um tema que eu acho muito interessante, que eu gosto de comentar aqui no canal, que eu sei que muitos de vocês também gostam. Então se você quer ver sinalizador de virtude tendo seus podres revelados, fica comigo e bora pra vinheta. Você tá querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método BWay do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método BWay pra quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. O vídeo é bem longo, então não vou enrolar pra começar. Hoje eu vou te contar uma história pra você ficar com a alma lavada. Uma história que envolve um monte de esquerdomacho, tá? Um monte de cara bonitinho. É aquele tipo de história que é o seguinte. Imagina que você, sei lá, bateu o dedinho na mesa. Ai, meu dedinho, é um cara, trouxa. Você bateu porque você é burro. Se fosse eu, jamais bateria o dedo na mesa. Aí dá um tempo depois, o cara chuta a mesa, quebra o pé, cai de cara e rala a cara inteira. Aí você olha pro cara e fala, quem é que tá rindo agora? Esse é o tipo de história. E ele parte de uma traição. Um cara traiu a esposa pegou, foi puxar o fio do novelo, o cara descobriu um monte de coisa e bum! É um monte de merda no ventilador, tá? Já deu like nesse vídeo, se inscreva no canal porque eu vou fazer o seguinte, cara. Você vai falar, Arthur, por que você quer me contar a história de um cara que traiu a mina? Porque são pessoas muito influentes. Esse vídeo, inclusive, você vai mandar pro teu amigo esquerdomacho para aquela... Eu ainda nem sei quem são as pessoas, tá? Eu realmente deixei pra reagir com vocês. Como eu falei, teve muito inscrito que recomendou esse vídeo. Pelo jeito, a história realmente é interessante. E eu também tô curioso pra saber quem são esses esquerdomachos que fizeram merda. Amiga que adora um homem esquerdomacho. Sabe aquele cara de coque, com aquele óculos redondo, com aquele bigodinho, que usa saia, que, ai, perdão por ser homem, a mulher tem que ser ouvida. Esse tipo de cara aqui, ó, hoje você vai dar risada da cara dele, tá? Aliás, eu vou até dividir esse vídeo, vou colocar as minutagens aqui, que talvez o vídeo fique longo. Eu vou contar o resumo da história pra você. Depois eu vou contar quem é cada personagem dessa história. Depois eu vou te mostrar o relato da pessoa. E depois nós vamos ver pra mim, que é a melhor parte, que é a resposta dessas pessoas, ou a repercussão que teve na esquerda. Gente ali tentando passar pano, tentando justificar. E uma galera que na época me atacou por causa dos áudios. Então, meu irmão, esse vídeo aqui vai ser uma delícia. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. Eu nem vi que a gente tá combinando ainda, não foi intencional, viu? Vim pro react com a mesma camisa do cara. Que vergonha. Quando você vai pro rolê e encontra aquele brother usando a mesma roupa que você. Muito triste isso, né? Mentira. Eu nunca vou entender por que as mulheres se importam com isso. Essa história envolve uma galera que é muito bem conceituada na literatura brasileira. Então, eles são basicamente os influenciadores dos influenciadores. Eles são a patrulha da patrulha, sabe? São esses caras. Vamos começar a história. Era uma vez um homem chamado André Conte. Tá? O André Conte, ele é conhecido pelo seu trabalho na Companhia das Letras, tá? Não é cara pequeno, não. E ele era casado com uma mulher chamada Vanessa Bárbara, que é basicamente uma colunista do New York Times. O que aconteceu? Certo dia, Caramba. a Vanessa Bárbara descobre ali uma nota fiscal de um motel com, olha só, uma nota fiscal de um motel com CPF na nota. O cara ainda pediu CPF. Qual era o CPF? O CPF do marido.
Ela, meu Deus, cara, o que será? Será que ele está me traindo? Será que não está? Foi confrontar o cara. O cara, não, mas não tinha bem uma desculpa. Não sei, não é minha, mas a nota com o seu CPF, não, mas eu não sei. Ela própria tentou criar uma narrativa, assim, isso aqui não é aquele motel que você reservou pro seu colega do trabalho? Ele, isso aí mesmo, sabe? Só que ela nunca conseguiu aceitar aquilo totalmente. Que droga é essa? A mulher teve que inventar desculpa pro cara. Meu Deus do céu, hein? Mas, cara, não é escritor? Ele não falou que era da parte da literatura? O cara não consegue inventar uma história? Já deu pra ver que não é um profissional tão bom assim também. Aí um dia ela falou o seguinte, você quer saber, a Vanessa Bárbara, eu vou instalar um software, né? Uma espécie de hack aqui no computador do meu marido e vou ver o que ele anda fazendo. Instalou, deixou lá o cara usar o computador. Só um adendo, né? Porque se fosse o contrário, seria crime. Ele cairia na Maria da Penha por... Eu não lembro o que é exatamente, mas você não pode controlar a sua mulher dessa forma, investigar e inspecionar secretamente as coisas dela. Você não pode contratar um detetive para observar a sua mulher. Mas a mulher pode fazer tudo isso. Então, nesse caso, tá tudo certo. Ainda bem que não era o contrário. Ela foi lá depois e pegou pra ver o que era. E ela descobriu, irmão. Ela descobriu uma série de coisas. Primeiro que ela descobriu que o cara traía ela realmente há muito tempo. E não só com essa moça, mas com outras. Daí ele descobriu que esse cara tinha um grupo que trocava e-mails. Que é de toda essa galera que eu vou te dizer pra você. Que eles não só contavam das suas experiências extraconjugais, como também expunham as próprias esposas, tá? E eles faziam piadas, tá? Absurdas, como por exemplo, cara, que tal a gente fazer um rodeio de gordas? Os esquerdomados, a mulher tem que ser ouvida, a mulher tem que ser respeitada. Meu Deus, mano. O pior é que, assim, você tinha alguma dúvida de que um esquerdomacho no privado é exatamente essa bosta aí? É tão óbvio. Eu já fiz vídeo aqui mostrando, né, que nem feminista respeita esquerdomacho de verdade. No fundo, todas elas sabem que esses caras só vêm com esses papinhos porque eles estão querendo comer elas. E é exatamente isso. Eles pagam de virtuosos, são moralistas pra caramba, como toda essa galera identitária é. E, na verdade, eles são os que mais fazem merda na vida privada. Tô curioso pra ver o nível do absurdo. Começamos bem já, com rodízio de gordas. O feminismo é importante. Falando num grupo de e-mail que talvez seria uma boa ideia fazer um rodízio de gordas. Olha só que legal, hein? Olha só que galera legal. Segundo essa mulher, eles inclusive, quando eles estavam saindo com alguém, quando eles estavam pegando alguém fora do casamento, eles apadrinhavam essa pessoa de papai dessa mulher. Então, o Joãozinho, que é casado com a Mariazinha, tá pegando a Mariana. Então o Joãozinho é o papai da Xoxota Mariana. Essa é a expressão que eles usavam. Bom, beleza. Agora o papai, Joãozinho, enjoou da Xoxota Mariana, então agora ele vai passá-la para outro homem. Então, você agora o Danielzinho, agora você é o novo papai da Xoxota Mariana, ela é fácil, ela gosta assim, ela gosta assada, ela gosta não sei o que lá. E, é um saco porque a minha esposa tá assim, tá assado, tá assim, outro. Este é o grupo apelidado de Toxic, os homens de Chernobyl. E, ironicamente, o nome do grupo é justamente de uma usina nuclear que ficava onde? Onde? Na Ucrânia! Na Ucrânia. Então vamos lá. Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou ler... Eu achei que ele ia trazer a ironia de que eles próprios se classificavam como os Chernobyls, né? Que realmente é muito irônico. Tipo, os caras, eles têm plena noção de que eles são os merdas, né? De que eles são exatamente aquilo que eles fingem que eles repudiam, que eles detestam, que eles combatem. É muito difícil a pessoa ser de esquerda sem ter um caráter podre, né? Só se ela for muito ingênua, muito ignorante, que realmente só caiu em todo o papinho. Mas via de regra, nossa senhora, a pessoa é a personificação da podridão mesmo. Trechos de uma matéria, tá? Que saiu aqui na Gazeta do Povo e depois eu vou mostrar pra vocês os personagens dessa história e depois o depoimento da mulher e depois a melhor parte, que é a resposta dessa galera, inclusive a galera que me atacou na época do áudio. A controvérsia que envolve um grupo de intelectuais do meio literário, começou com um caso de infidelidade conjugal, ocorrido há 14 anos atrás, evoluiu para acusações de machismo e reacendeu discussões sobre a hipocrisia da ideologia woke. No centro do debate está a escritora e jornalista Vanessa Bárbara, colunista da edição internacional do New York Times e ex-colaboradora de veículos como Piauí, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Só
jornalista mainstream aqui, só você viu do que... A Piauí, que inclusive foi a revista que amparou totalmente, né, a Dani Calabresa e ficou o tempo inteiro do lado dela, mesmo quando as denúncias começaram a cair. Só a galerinha do bem mesmo, né? Você tá falando. Em uma edição do podcast Rádio Novelo, apresentada no último dia 16, ela conta em detalhes os eventos que resultaram no filme de seu casamento com o André Conte, um dos sócios da editora Todavia, cujo principal autor é Itamar Vieira Júnior, do best-seller Torto Arado. E aí, fala um monte de coisa, reportagem e tal, e aí diz assim, vou contar a história dessa minha cicatriz de forma mais direta possível. Ela envolve 15 homens brancos em posição de poder, jornalistas e escritores de um certo renome, ou seja, gente que atua na mesma área profissional que eu. Né? E aqui fala que eles faziam um monte de coisa, tarará, tarará, pá, e ela usou alguns pseudônimos, mas todo mundo ligou quem que era, né? E tem a resposta da galera depois, mas vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, entender quem são os personagens desse grupo, né? Então tem o André Conte, que é basicamente um cara da Companhia das Letras, uma das principais editoras do país. Tem o Daniel Galera, que é um escritor, tradutor e editor brasileiro, né? Considerado um dos autores mais influentes de sua geração, tem obras como Barba Ensopada de Sangue e Mãos do Cavalo. Além disso, foi um dos fundadores da editora Livros do Mal. Rodrigo Levinho, escritor e jornalista brasileiro, autor de obras que exploram cultura e a sociedade brasileira. Olha só, temas... Eu tô achando que eu não vou conhecer ninguém nessa treta. Contemporâneos do Brasil. Paulo Scott, né, que é um escritor e poeta brasileiro, autor de romances como Voláteis e Habitantes e Real. Sua obra frequentemente aborda questões sociais e políticas do Brasil contemporâneo. Marcelo Trazel, jornalista e professor universitário. Professor universitário, professor, né? É conhecido por suas pesquisas na área de comunicação digital e jornalismo online. Atua como docente e pesquisador, contribuindo para o estudo de novas mídias do Brasil. André Kizarnobai, conhecido pelo pseudônimo Cardoso, né, que é um escritor brasileiro, foi fundador do E-Cine Cardoso Online, autor de livros que mesclam humor e crítica social, como O Sensual Adulto. Michel Laub, nascido em Porto Alegre em 73, escritor e jornalista brasileiro, de romances como Diário da Queda, O Tribunal da Quinta-feira, né? Memória e Identidade, o tema dele. Antônio Cherchenensky, escritor e tradutor e editor brasileiro, né? Autor de obras como Areia nos Dentes e Uma Tristeza Infinita. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 22, né? Sua obra foi traduzida em vários idiomas. Emílio Faria, empresário brasileiro. Emiliano Urbim, jornalista e escritor brasileiro, conhecido pelas suas colaborações em veículos de imprensa e por suas obras literárias que exploram temas da cultura pop. Daniel Pelizari, escritor e tradutor brasileiro, nascido em 1974, autor de obras como Dedo Negro com Unha, Digam a Satã que o recado foi entendido. Suas narrativas são conhecidas pelo estilo experimental, pela abordagem de temas urbanos. Hermano Freitas, jornalista brasileiro, né? Política e economia, né? Que mais? Renato Parada, fotógrafo brasileiro, personalidades culturais, tarará, tarará. Joca Reiners Terron, que é basicamente escritor e poeta e autor de romances como Do Fundo do Poço, Se Vê a Lua, A Morte do Meteoro, e suas obras frequentemente exploram temas sombrios e existenciais. Esses são os personagens Não conheço um único. Estavam nesse grupo. Vamos ouvir agora o relato da pessoa, tá? Vamos ouvir o relato da vítima, vamos chamar assim? Bora lá. Pessoal, eu vou ouvir na velocidade 1,5, tá? Depois, se você ver o vídeo acelerado, fica muito... Mas é porque senão vai demorar muito tempo. Então eu vou deixar aqui no 1,5, beleza? Vamos lá. Ele estragou o meu react junto também, então. É nesse ponto do episódio em que eu conto como ganhei a minha cicatriz. É de um relacionamento abusivo que eu tive muito tempo atrás. Aliás, fico alerta de gatilho. Essa história contém ameaças, coerção, gaslighting, exposição, humilhação e isolamento. Ou seja, é puro suco de violência psicológica. Essa história não contém gatinhos fofos. Nenhum gatinho fofo no enredo dessa vez. O que eu acho uma pena. Dito isso, eu vou procurar contar a história dessa minha cicatriz da forma mais direta possível. Ela envolve 15 homens brancos em posição de poder, jornalistas e escritores de um certo renome. Ou seja... Você vê que ela leva a história pra direção identitária mesmo, né? 15 homens brancos em posição de poder. O marido dela, no meio dessa posição de poder. E os amigos dele, aparentemente. Então, é engraçado. Agora viraram só 15 homens brancos em posição de poder. Mas até pouco tempo eram em torno dela, né? Mas eram os feministas, os desconstruídos, os esquerdomachos. Porque aquela coisa, nenhum homem presta. Todo homem é lixo, menos eu. Eu sou diferente. Eu reconheço que os homens são podres. Eu estou acima dessa podridão masculina. É isso.
Agora passa pra casa migalha, né? Gente que atua na mesma área profissional que eu. Ela começa com um relacionamento prosaico, um casamento Será que o áudio era pra estar tão cagado assim ou é porque tá vazando no retorno dele? e um videogame com defeito. Na época em que eu conheci o Tito, e é claro que isso é um pseudônimo, eu tinha acabado de começar a trabalhar como freelancer por uma grande editora. Pausa Era aqui. 2006 e eu tinha 22 anos. É exatamente isso, o áudio tá vazando. Todo mundo sabe que é a Vanessa falando do André Conte, né? Uma coisa engraçada, por que ele próprio pausa e pede pra pausar? É um cacuete engraçado, né? Eu tinha pedido demissão de um site de fofocas. Eu nem prestei atenção no que ele falou. A Vanessa falando do André Conte, né? Vamos lá. Ah, tá, ele tá trazendo de novo os nomes dos personagens reais. Eu já esqueci de todos, né? Nem vai adiantar muito referenciar, porque... Mas beleza, aqui é o noivo dela, no caso. Então é mais fácil de saber. Agora, se ela for falar dos outros, já esqueci da galera toda. Eu tinha pedido demissão de um site de fofocas, onde eu era revisora. E estava começando a aprender o nobre ofício de preparadora de originais, que é a primeira leitura e checagem de um livro. Um trabalho minucioso e divertido, ainda que não seja tão bem remunerado. Eu nasci numa família de classe média no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Eu não vim de família rica, não estudei em colégio de elite e nem sou filha de ninguém influente. O Tito era meio que o contrário disso. Ele sempre ganhou umas 3 vezes mais do que eu. Andava por aí com aquela extroversão natural de quem nunca precisou se preocupar com boleto. Conhecia todo mundo. Sabia se portar diante de um ex-presidente da República e de um garfo de peixes. Ele trabalhava como editor assistente nessa editora, o que significa que a nossa relação já começou com uma dinâmica de poder muito desigual. Em resumo, a gente namorou por uns anos. Nossa, que papinho, hein? Meu Deus do céu. Nossa, é difícil de tancar feminista, né, velho? E se casou em 2009. Eu saí da Zona Norte e fui morar no apartamento dele, num bairro nobre da cidade. Já tinha alguns sinais de alerta. Ele não cuidava de nada em casa. Ele não pagava as contas. Ele nunca tinha feito a própria mala. Ele dizia que tinha decidido não se preocupar com essas coisas, pois havia outras bem mais importantes com que se ocupar. O que não deixa de fazer sentido. Só que, se ele não resolvia essas coisas, alguém teria que resolver por ele. Quase todos os dias, ele gritava comigo. Ele tinha surtos de raiva em que arremessava objetos na parede aos berros. Ele quebrava coisas que eu tinha que consertar. Ele ficava furioso com objetos inanimados que paravam de funcionar. E por algum motivo... Cara, esquerdomacho merece exposed, né? Isso aí, o cara, ele cavou a própria cova. Vai lá, trouxa, pede desculpa por ser homem e se envolve com uma feminista. Vai dar bom, vai dar muito certo. Ainda mais sendo esse escrotão aí, né? Pô... Contava em mim. Eu comecei a ter medo dele. Eu tentava não chateá-lo e deixar que se divertisse o máximo possível, saindo do caminho nos dias em que ele estava irritado. Eu não percebi que estava vivendo um relacionamento tóxico. Afinal, não eram assim os casamentos? Não foram assim os casamentos das outras mulheres da minha família? Eu era como um videogame caro que ele comprou pela internet. Um Xbox antigo que veio da China de navio e demorou 1 mês para chegar. Ele rasgou a caixa, ligou o aparelho e passou uma noite inteira feliz da vida. No dia seguinte, ele notou que o videogame tinha vindo com um defeito. Um bug que fazia os jogos travarem de vez em quando. Ele ficou indignado, encostou o videogame no armário e nunca mais quis saber dele. Eu era esse Xbox na vida do Tito. Uma geringonça que veio de longe e demorou um tempão para chegar. Mas que veio com defeito, então ele enjoou e largou no canto. E essa ainda não é a pior parte. Essa é a parte normal da história. No dia 11 de abril de 2011, eu recebi um e-mail. Era uma nota fiscal eletrônica de serviços emitida por uma rede hoteleira. A nota tinha o nome do Tito e era de uma diária em um hotel, curiosamente perto de onde ele trabalhava. Lembra que eu aqui resolvia tudo para ele? Pois bem, eu tinha cadastrado o CPF dele nesse sistema da Prefeitura de São Paulo, a Nota do Milhão, que dá benefícios tipo o abatimento do IPTU. De modo que o e-mail padrão para envio das notas era o meu. A gente estava numa fase muito ruim. Ele não só gritava bastante, como parecia ter desistido de vez da nossa relação. Ele dizia que, se eu tinha o direito de ficar deprimida, ele tinha o direito de ficar irritado. Então, eu ficava cada vez mais deprimida e ele cada vez mais irritado. Naquela noite, eu perguntei se ele tinha ficado em algum hotel nos últimos dias. Silêncio. Um hotel da rede tal, na avenida tal. A conversa que se seguiu foi um tanto surreal. Primeiro, o Tito soltou um "hã?" comovente e pediu para ver o e-mail. Ele contra-argumentou com a pergunta: "Você lembra de eu ter passado alguma dessas noites fora de casa?" Não, eu não lembrava. De modo que só podia ter sido um mal-entendido. Alguém devia ter dado o CPF errado. Ele parecia tranquilo e confiante, tanto que sugeriu que eu mandasse um e-mail pro hotel. Ou, sei lá, pedisse as gravações das câmeras de segurança. Você acha o quê? Que eu tenho uma amante? Ainda naquela noite, eu chorei um pouco. Ele disse que eu podia olhar o extrato dele na internet, se eu quisesse. Eu não queria. Eu confiava nele. Confessei até ter formulado uma teoria, segundo a qual ele teria reservado um quarto para um dos autores da editora, a pedido da gerente de marketing, que era nossa amiga. Mais tarde, o Tito admitiu que essa minha desculpa era bem melhor do que a dele, e que ele passou o resto da noite se lamentando por não ter pensado em algo do tipo. Aqui eu vou fazer um parêntese importante.
Fazia uns 2 anos que o Tito participava de um grupo de e-mails especialmente idiota. Eram 15 homens na casa dos 30 anos, todos brancos, heterossexuais, supostamente progressistas. Um monte de macho trocando dúzias de e-mails diários. O grupo era conhecido como FPC, Fotos Pós-Chernobyl, porque esse tinha sido o assunto da primeira mensagem trocada. Imagens prosaicas da sociedade da Ucrânia após o desastre nuclear. Talvez fosse, sei lá, um prenúncio, uma carta de intenções. Os assuntos deles eram variados, mas digamos... Não é possível que não foi intencional isso. Não é possível. A argamassa afetiva dessa turma era a misoginia, o desprezo pelas mulheres. Lembrando que o ano era 2011, antes do movimento Me Too, que é de 2017. E ainda assim, eles sabiam o que estavam fazendo. O maior medo deles era que o conteúdo das mensagens vazasse. Um evento hipotético que eles chamavam de FPC Breach. Respira. Voltou. Mas vamos voltar para minha história de terror. Mais ou menos nessa época, em 2010, aconteceu um episódio de violência na Unesp, no interior de São Paulo, que ficou conhecido como Rodeio das Gordas. Os homens agarravam as mulheres e tentavam passar o maior tempo possível montados em cima delas. Alguns gritavam, "Pula, gorda bandida!" O caso teve uma grande repercussão na imprensa. 3 dos organizadores dessa, entre aspas, competição foram condenados por danos morais. Pois os iluminados integrantes daquela lista de e-mails que eu citei, o FPC, achavam essa história muito engraçada. Eles queriam... Mano, quem é que... Como que um rolê desses acontece, tá ligado? As pessoas são muito loucas, né? reproduzir o torneio. Eles gostavam de compor poemas gordofóbicos. E pra eles aquilo não era violência, era diversão pura. Os caras participavam da lista com endereços alternativos de e-mail, como espermafarto@yahoo.com, oboedecarne@hotmail.com e ruinadocervital@uol.com.br. Eles objetificavam todo mundo. As colegas de trabalho, as namoradas, as ex-namoradas, as ficantes. Trocavam informações íntimas das parceiras, que ganhavam apelidos como Larissa Mil Orgasmos, criados a partir de confidências que elas um dia fizeram. Cara, isso é muito surreal, porque, assim, meu Deus do céu. Cara, realmente são as pessoas mais podres do mundo, né? Porque eu nunca estive num ambiente... E eu sou um machistão, escroto, né? O antifeminista, misógino pra caramba, que odeia as mulheres, traumatizado. Cara, eu nunca tive em um ambiente minimamente próximo disso. O meu grupo de amigos sequer era normal ficar falando sobre as garotas com as quais a gente se envolvia. E se fosse falar, eventualmente, seria certamente um comentário bem breve, bem superficial, evitando intimidades. Porque, sei lá, eu acho meio esquisito você ficar falando muito das suas intimidades com seus amigos. Eu até sei, entendo que tem caras que fazem isso mesmo e que acham o máximo. O próprio Arthur, no grupo lá de amigos dele, né, que vazou o áudio, claramente gosta mais de ter esse tipo de conversa. Mas eu realmente nunca fui de me aprofundar nesses assuntos. Com os meus amigos, na verdade, quando ia falar sobre garota, geralmente era uma questão do relacionamento. E não sobre, nossa, aquela mina me fez ter 1000 orgasmos, ou teve 1000 orgasmos. Tem muito cara que fica falando essas coisas pra contar vantagem, de fato. Especialmente na adolescência, eu acho um bando de homem barbado fazendo isso, eu acho 1000 vezes mais ridículo. Já achava patético entre os adolescentes, mas, cara, adulto fazendo isso, pelo amor de Deus. E aí os esquerdomachos se reúnem pra fazer o ápice dessa bosta da machosfera, né, da masculinidade tóxica, num nível muito, mas muito mais escroto do que qualquer coisa que eu já tenha presenciado ao longo de toda a minha vida. É surreal. Pra um deles. Não, E que foram eu quero deixar o seguinte claro. Eu fiz um áudio, que eu não estava falando de ninguém específico, exagerando tudo, fazendo piadas no grupo que eu não denegrei a imagem de ninguém, né? Não, aí não é bem assim também, né? No caso, denegriu a imagem do Brasil perante a Ucrânia, porque o negócio acabou ficando internacional. Eu lembro que teve comoção das ucranianas mesmo na época, eu lembro de ter visto alguma coisa assim, e denegriu a imagem das ucranianas mesmo, né? Justamente por isso que teve toda essa revolta, toda essa comoção. O áudio do Arthur foi estupidamente escroto. Não sei se ele vai tentar dar uma relativizada nisso nesse vídeo, mas o áudio dele não é menos pior do que nada do que a gente viu nessa história até aqui. Elas são deusas, elas são maravilhosas, elas são mais fáceis e não sei o que lá. Beleza. Ai, que absurdo! Os caras chamam a menina que eles conhecem de Larissa Mil Orgasmos. Você já vai ver a justificativa, calma lá. naturalmente compartilhadas em prol da democrática Provavelmente algum cara contando vantagem porque conseguiu fazer a mina ter orgasmos múltiplos. É o que eu posso imaginar, antecipar. colaboração de informações. Eles diziam que era só um clube de cavalheiros, ou conversa de vestiário. Até então, eu sabia da existência dessa lista, mas não tinha ideia do quão longe isso ia. Um pouco depois daquela história da nota fiscal eletrônica, o Tito me pediu para comprar um apoio ergonômico para os pés. Era uma tarde de sábado, 16 de abril. Enquanto ele estava no banho, eu entrei na conta corrente dele para pagar o boleto.
E é claro que eu aproveitei para dar uma olhada na tela do extrato. Eu bati o olho na semana do dia 10, a época da emissão da nota. Não tinha nada lá. Aí eu subi a barra de rolagem pro começo do mês, e aí eu vi um débito de R$119 em um hotel. A data, 1º de abril. Quando o Tito saiu do banho, a mesa já estava forrada de extratos do cartão tirados da carteira dele, que eu, absolutamente fora do ar, estava checando um a um. Ele olhou pra mim, viu o que eu tava fazendo e urrou. Você tá olhando os meus extratos? Eu disse que sim. Ele continuou. Você abriu a minha carteira pra olhar os meus extratos? Eu contei que tinha visto o débito na conta corrente. Tirei o meu computador da tomada e avisei que ia pra casa dos meus pais porque ele tinha mentido. Enquanto eu botava o notebook na mochila, ele me seguia furioso, tentando me intimidar. Eu vou tomar banho e você sai olhando as minhas coisas? Como eu não dava mostras de me acuar, ele mudou de tática. Falou, o que você acha que aconteceu, hã? Pensa bem, raciocina. Quem você acha que eu tô encobrindo? Foi assim que ele botou a culpa no Joseph, um outro escritor / jornalista que era casado e que também estava na lista de e-mails fotos pós-Chernobyl. Ele vai encobrir o cara pegando todos os extratos e guardando na carteira dele? Cara, pra um escritor, esse cara realmente é bem ruim na hora de criar fanfic. Ele improviso não é com ele. Joseph é um pseudônimo, tá? Vamos lá. Detalhes bobos. O Joseph foi o nosso padrinho de casamento. Eu achava que ele era um grande amigo. Ele me chamava de irmãzinha. Fazia sentido que o Tito estivesse encobrindo pro Joseph, pelas coisas que ele andava me contando. Aliás, no jargão de FPC, a prática de trair a parceira era conhecida como se aventurar na vida bandida. Eles gostavam de usar abreviaturas e expressões vagas, como se aquilo fosse, sei lá, um protocolo de criptografia que só eles eram capazes de decifrar. Nossa, ninguém... Segundo meu marido, o Joseph estava saindo com uma moça. Mas como a esposa andava desconfiada, pediu que ele, o Tito, reservasse e pagasse o hotel. Depois de ouvir essa versão da história, que eu meio que achei plausível... Que ela mesma inventou na época. Ela mesma falou pro marido, cara, não é você que reservou pra alguém? Aí, beleza, a próxima vez que der merda aqui, eu vou usar essa versão. Amigos com todas as letras, que eu era, sim, importante. Diante do meu pedido, o Tito sentou mais uma vez junto à janela e fumou outro maço de cigarros. Ele disse que não ia me mostrar a mensagem. É claro que não, porque essa mensagem não existia. Acho que foi aí que eu aprendi a ficar cínica. Nesse momento. E comecei a bolar um jeito de descobrir tudo. Cínica ou cética? Será que ela queria dizer cínica mesmo? Porque parece que cética faria todo sentido. Ela passou a ficar mais cética e desconfiada e começou a investigar. Bom. Então chegamos ao dia 23 de maio de 2011, uma segunda-feira. Assim que eu acordei, eu pensei, é hoje. Eu tinha passado a semana anterior bolando o plano. Aos poucos, nos momentos possíveis, eu entrei no computador do Tito e consegui acesso administrativo à máquina. Eu mexi no registro e instalei uma ferramenta espiã que inicializava junto com o computador. E aí, naquela segunda-feira, eu respirei fundo e fui em frente. Passei umas 3 horas lendo as mensagens até dar o assunto por encerrado, desligar tudo e ir embora. A verdade era simples, o Tito começou a me trair em janeiro com a Olga durante aquele acampamento. E saber dessa verdade foi um alívio. O pior foi saber de todo o resto. É que no dia seguinte, ele contou tudo pros brothers, em detalhes. 3 membros de FPC, incluindo um outro escritor / jornalista que eu considerava ser um amigo próximo, sabiam de todas as minúcias da traição fazia cerca de 4 meses. E desde então, todos os 15 cavalheiros da lista andavam trocando relatórios sistemáticos sobre o que se passava com o meu casamento. As angústias do Tito, suas vitórias, sua capacidade de improvisar mentiras. Como eu falei, a lista do FPC era toda de homens conhecidos no jornalismo e na literatura. As áreas em que eu vivia e trabalhava, e que eu ainda vivo e trabalho. Naquela tarde, eu li um monte de mensagens sobre mim e sobre outras mulheres desse mesmo universo jornalístico / literário. Nessas mensagens, os solteiros descreviam pormenores dos encontros. Os casados dividiam particularidades das esposas e detalhes sobre a vida bandida. Uma mulher podia ser classificada como fácil e recomendada a outros membros da lista. Eles escreviam coisas supostamente chocantes, feito um grupo de meninos da 5ª série no vestiário da escola. Por exemplo, realmente, é o que eu falei, parece coisa de moleque bobo, adolescente, deslumbrado. Cara, não é possível. Os caras devem ter sido uns perdedores na época da adolescência, realmente não pegavam ninguém, quando cresceram, ganharam alguma grana, algum destaque, alguma notoriedade, ficaram deslumbrados com esse universo e começaram a aproveitar uma espécie de adolescência tardia. A única coisa que faz sentido. E pro cara se humilhar ao ponto de pedir desculpa pro ser homem, pro ser feminista, pra ver se assim ele consegue pegar uma mina, ele tem que ser muito perdedor mesmo, né? Eles adoram ficar chamando quem critica o feminismo de incel. Nossa, parece que se esforça pra gostar de mulher. Cara, olha a força que esses malucos fazem pra conseguir umas migalhas de atenção feminina, velho. O tanto que eles precisam se rebaixar e se humilhar pra isso. É óbvio que são um bando de perdedores frustrados, né? Eles chamavam um ao outro de pais. Se um pai não tinha mais interesse em uma determinada mulher, ou uma determinada xoxota, como eles diziam, ele tinha o dever de colocá-la à disposição dos outros pais, que poderiam aproveitar melhor o produto.
E no meio de tudo Meu isso, Deus do céu, que coisa absurda. isso tinha as idas e vindas da minha história, que eu tava vendo agora do outro lado. Eu vi ali pessoas que me conheciam e que eu achava que conhecia, acompanhando a minha humilhação como se fosse uma novela diária. A certa altura, o Tito escreveu que suas mentiras tinham como objetivo dar um tempo para ver se as coisas caíam num lugar confortável para os dois. E completou: na minha cabeça, se eu conseguir me livrar disso sem ela descobrir, tá ótimo. Já fico no lucro. Chutou ou na costela mais baixa ou na carótida mais alta. Que é essa linha aqui, é essa dele. São dois pontos de choque. Bateu aqui, a pessoa perde um pouco do lado. É claro que eu já sabia que estava sendo traída. A grande revelação não foi essa. Foi saber que eu tinha sido traída em tantos níveis muito piores que um adultério. Afinal, vários membros de FPC eram teoricamente meus amigos e colegas, só que eles ocupavam postos de poder. Isso quer dizer que eles eram meus potenciais empregadores, e são até hoje. Ou seja, que eu vou continuar pobre pro resto da vida. Não só isso, mas que eu vou ser obrigada a cruzar com eles para sempre, nas feiras literárias ou nos festivais de jornalismo. Eu não pensei em nada disso naquele dia. Enquanto eu li os e-mails, eu só conseguia pensar uma coisa: que bom que finalmente acabou. Eu arrumei as coisas, botei as tartarugas numa bacia e avisei os meus pais que estava voltando pro Mandaki. Mas antes, já que o meu relacionamento tinha sido divulgado, comentado e julgado na lista de FPC, eu resolvi anunciar a separação ali mesmo. Foi assim que no dia 23 de maio de 2011, eu mandei um e-mail para a lista, dizendo que finalmente havia chegado o dia do FPC Breach. Eu não divulguei as mensagens, não mudei a senha do Tito, não salvei quase nada. Só desliguei o computador e fui embora. Imagina os caras na hora que recebeu. Puta mulher. O pior que isso faz mó cota, né? Eu não sei se eu me perdi em algum momento da linha do tempo, mas a história pelo menos começou por isso de 2010 ali. E ela guardou essa história durante todo esse tempo e só agora resolveu explanar tudo. Estranho. Não sei se eu perdi, se isso se desenrolou por muitos anos, então não faz tanto tempo assim que terminou. Não sei se perdi alguma coisa, enfim, vamos lá. O cara pegou, mano. A mulher do cara pegou! Né? E aí, meu irmão, agora vem a melhor parte. Agora vem a melhor parte. Vamos ver a resposta dessa galera, né? E o que eles já falaram da gente. Então vamos pegar, por exemplo, o Michel Laub. De 14 anos pra cá, muita coisa mudou. Eu mesmo, o mundo, a forma... Realmente é uma parada de 14 anos atrás. É isso aí, então. como as relações de gênero são tratadas. Quanto às imputações de crime, estou fazendo prints e decidirei que medidas tomar a respeito. Beleza? Vamos lá. Não, de 14 anos pra cá muita coisa mudou. Cara, o que eles fizeram já era totalmente escroto há 14 anos atrás. O que eles fizeram ali que há 14 anos atrás era normal e aceitável? Eles sabiam que eles estavam fazendo merda, tanto que eles brincavam com o vazamento do negócio ali, né, das mensagens do grupo, eles tinham medo disso. Todos eles sabiam que estavam fazendo merda, que tudo que eles estavam fazendo era absurdo, inadmissível, inaceitável e que poderia prejudicar a carreira deles, inclusive, mesmo naquela época. Acho que, mais uma vez, é a pior desculpa possível. Os caras não sabem. Grandes escritores esses, hein? Pelo amor de Deus. O próprio André Conte, né, o marido, falou o seguinte: manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu. Esse adultério, a rede de mentiras que criei em torno dele, terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas. Então, assim... Não, vocês têm certeza que esse cara aqui, né, ao longo desses últimos 15 anos, ele evoluiu muito. Ele é outra pessoa. Hoje ele tá totalmente arrependido, transformado, com certeza não fez mais nenhuma merda, nenhuma cagada com nenhuma outra mulher ao longo desse tempo. Claro. A gente vai acreditar no cara que não sabe nem mentir. Beleza. Só, isso faz há 15 anos. Agora, né, eu tô bem mais maduro. Peraí, só abrir aqui pra ter mais luz. Agora eu não sou mais aquele machista que vocês conhecem, que vocês viram. Cara, não... O Arthur é bizarro. Ele começou hoje a criar conteúdo. Ele tá fazendo um vídeo com cortes e edição. E aí ele decide abrir a janela no meio do bagulho sem fazer o corte. Podia ter aberto a janela e feito um corte. A gente tá acompanhando a abertura da janela junto. Ok. Né? Agora eu refleti muito sobre isso. Eu sou diferente, Sei bem... Aí Cadê? O Paulo Scott diz o seguinte: sei bem o quanto minha masculinidade precisa ser diariamente desconstruída. Nossa senhora, é muito Fábio Porchat, né? Eu sou um machista em desconstrução. Nossa! Uma parte das minhas poesias sempre externou isso, viu, pessoal? Eu já falava nas minhas poesias, meu. Eu sei que eu tenho que desconstruir minha masculinidade. Chola, bunda mole, tudo um bando de brocha. Quem teve o privilégio de gênero ou de raça tem obrigação de buscar desfazer a cegueira que os seus privilégios lhe trazem. Olha... beleza. Já pode começar a pedir as migalhas agora, cara. Mandou bem. Grande resposta. Como escreveu bonito, cara.
O Paulo Scott aí, ele sabe que a masculinidade dele precisa ser diariamente desconstruída. Vamos lá. Até a editora, todavia, da qual Conte é um dos donos, emitiu uma nota. Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia, sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado da vítima. No momento, buscamos garantir a manutenção de um espaço de acolhimento para nossos colaboradores e colaboradores, né? Antes de eu chegar na melhor da melhor parte, eu vou te mostrar aqui. Essa galera, esse mesmo grupo aí dos Chernobyls, né? Me criticando. Então, por exemplo, sai aqui no Intercept Brasil, né? Falando do Partido Missão, não sei o que lá. O Trácel diz o seguinte: esse pessoal do MBL deveria ser preso. Ô Trácel, não é a gente que tá querendo organizar rodeio de gordas, cara. Que também não é crime, é só muito escroto. Mas por que ele falou isso? Coletor esconde MBL e diz que a assinatura é para partido defender a Amazônia. Ah, estão dizendo que eles estavam fraudando as assinaturas para a criação do partido e que isso, sei lá, seria um tipo de crime eleitoral, talvez, e por isso eles deveriam ser presos. Eu não sei nada sobre essa história, eu tô só tentando entender aqui. Ô Trácel, não é a gente que tá querendo organizar rodeio de gordas, cara. Não é a gente que fica expondo aí a vida da nossa própria esposa. Não é a gente que fica fazendo isso não, bicho. Tá? Vamos ver outra aqui. Paulo Scott, dia 8 de março de 20... Eu não vou ficar batendo nessa tecla durante todo o vídeo, porque seria escroto, zoado e cansativo. Mas é muito complicado, porque assim, o Arthur é uma das pessoas no Brasil que menos tem moral pra fazer esse tipo de comentário, né? Aí é dose. É sério, ele tá certo, o que ele tá falando aqui é verdade, mas qualquer um desses caras daria a resposta mais óbvia possível, né, pra ele, nessa situação. Bem na época dos áudios, tá? O grande trunfo do MBL é que eles, aqueles caras e sua moralidade obtusa, não tenham passado. Bastou poucos anos de vivência real, no mundo real, para desmascará-los. Eles nunca foram o novo. Eles são o que de mais podre, em algum momento, começou a ser resgatado do passado. Os caras fazem... Poético o jeito que você escreve, Paulo Scott. Sim, meu amigo, era a crônica da morte anunciada. O fascismo, não entra no debate se aplica ou não ao caso, também tem isso de provocar o incêndio, mas sem outras sacadas e perversões, não conseguir se manter porque sua coluna de sustentação... Cara, mas esse mas entre vírgulas aqui, estranho, né? A redução, eliminação do outro. Ainda diz o seguinte no dia 5 de outubro de 22. Você não precisa ser do Lula, você não precisa ser do PT. Você só precisa ser você e aceitar que, faça o que fizer, você sempre será um ser político. Votar em Lula é votar na vida, no diálogo. Votar no outro é votar na morte, na fome, no orçamento secreto, é escolher não ser humano. Meu Deus do céu, velho. Envelheceu bem pra caramba esse tweet aí. Outra aqui, ó. O Michel Laub. Lula no primeiro turno, falta pouco. E aí, brother? Pra mim, as duas melhores partes dessa história, que é o seguinte. A esposa de um deles, né? Deixa eu até ver de quem que é aqui. Cadê? Da Gazeta do Povo. Feministas criticam a escritora que defendeu o marido, mas nenhuma resposta causou tanta celeuma quanto a publicada por Natércia Pontes em sua plataforma no Substack. Casada há 14 anos com André Conte, com quem tem duas filhas, a escritora saiu em defesa do marido, o que enfureceu as feministas mais combativas. Ou seja, a atual esposa do cara que traiu a ex e fez essas coisas todas, disse o seguinte: ele tinha um grupo machista de amigos com quem desabafava, falava mal dos outros e de assuntos variados e ria. Hoje tem um grupo de mulheres e homens com quem desabafo. Sou cruel, falo mal dos outros e rio. Quem nunca? Ela é autora do romance Os Tais Caquinhos. Nossa, tentou dar uma passada de pano ferrada pro maridão que tava lá fazendo uma das merdas mais machistas e misóginas que eu já vi. Muito bonito, hein? Grande feminista. Ela também acusa Vanessa Bárbara, que já havia narrado o episódio de sua separação no livro Operação Impensável, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura em 2014, de ainda hoje tentar manter contato com Conte para pedir ajuda com a carreira. Eita! Em pouco mais de 6 meses, o que mudou no caráter do destinatário, do último e-mail datado dia 17 de 6 de 2024, e o monstro que ela pinta no podcast, porque 6 meses depois desse doce pedido de favor, foram muitos, e elogios à pessoa do meu marido, viraram um ataque cretino com direito a uma rajada de metralhadora de moralidade, né? Que coisa linda, né? No campo de comentários sobre o texto na tela, intitulado Prefiro ser ré do que ser juiz, o público não perdoou. E aí a galera foi lá e desceu a lenha nela. Vamos para outro bom? Olha só, a Mari... Não, peraí, que
Fiquei curioso com o que tem escrito aqui mais. É muito típico do patriarcado a briga entre mulheres para defender o homem. Logo ele, pessoa maior de idade, capaz e bem-sucedido. Meu Deus. Sobrou pra todo mundo. A feminista que passou pano pro marido também, ó. Tá ferrado. Cara, o ambiente que eles pertencem. Eu só posso personificar aquele meme. Briguem, desgraçados, briguem. Que triste esse texto. Quanto a violência contra outra mulher. Devastador ver que o patriarcado segue vencendo todos os dias. Nunca estaremos livres. Os piores argumentos, né? Pra criticar uma coisa tão patética quanto esse acontecimento. Pelo menos até aqui a audiência parece ter ficado mesmo do lado de Vanessa Bárbara. Porra, por que será, né? A mulher que foi traída e que tava expondo um bando de homens brancos, héteros e poderosos que ficavam praticando misoginia todo santo dia num grupo secreto de Chernobyls. Segundo o levantamento feito pela Amazon, a pedido da Folha de São Paulo, as vendas dos 3 livros da autora cresceram 13,800% desde o início da controvérsia. Não é de se surpreender, né? Lá e desceu a lenha nela. Vamos para outro bom? Olha só, a Marie Leclerc, né? Marie Leclerc, né? Também, né? Já nos atacou. Na época dos áudios ela disse o seguinte, ó, 4 de março de 22. É muito importante lembrar que Arthur Duval foi um dos militantes do MBL que tentou impedir a exposição Queer Museu e ainda me ataca com fake news. Isso é mentira, eu nunca tentei impedir nada, tá? Lá atrás, em 2017, com a desculpa de proteger as crianças da doutrinação ideológica. Hoje é um político que fala da facilidade de pegar mulheres. Mas essa parada do Queer Museu não foi aquele negócio bizarro onde tinha um cara pelado com crianças interagindo? Porque se fosse isso, ele tinha que tentar impedir mesmo, né? Porque era um absurdo. Refugiada, né? Que eu também não falei disso, mas tudo bem. Essa mesma Marie Leclerc diz o seguinte: nossa, como todo mundo é limpinho, né? Quando é da galera dela, nossa, hein? Como todo mundo que tá criticando é limpinho. Como todo mundo é inviolável. Nunca erraram, nunca ficaram nervosos, nunca xingaram. Como todo mundo é preocupado com as mulheres e não portador de um instinto mórbido de acompanhar a vida de terceiros como se fosse um capítulo de novela. Então ela condena mais quem tá acompanhando essa história do que quem diz, não, estou preocupado com as mulheres, né? E preocupado em sanar... Assim, isso estaria meio certo e é uma coisa que eu acho muito podre nos cancelamentos em geral, porque todo mundo já fez merda na vida privada. Todo mundo já foi escroto com alguém em algum momento. Todo mundo já perdeu a cabeça, já foi provocado até se irritar, até levantar o tom de voz, até gritar uma grosseria. Você nunca, em nenhum momento ao longo da sua vida, durante a sua criação, se desentendeu com seus pais, sabe? Teve uma briga com alguém da qual você não se orgulha minimamente. E, de fato, se você tem uma câmera apontada pra você em um desses seus piores takes, você facilmente teria sua reputação completamente destruída. O que não quer dizer que você é uma pessoa podre por ter tido um momento de desequilíbrio, por ter esbravejado ou qualquer coisa do gênero. Às vezes você só estava num dia ruim, né? Aconteceram coisas que te deixaram daquele jeito, ou você teve um momento de estupidez, onde você realmente só foi babaca mesmo, mas você pode ter aprendido, evoluído. Então tudo isso é verdade. O ponto aqui é que só está sendo usado esse argumento agora porque é conveniente para defender o lado dela. Porque, de fato, um exposed desse nível, com coisas tão bizarras, tão absurdas, sendo feito com um grupo de figuras famosas dentro da direita, vocês acham que ela estaria fazendo qualquer relativização minimamente parecida com essa? Óbvio que não. Ia estar falando, óbvio que esses conservadores são tudo assim, é claro que eles são machistas e misóginos e terríveis e pessoas escrotas que merecem todo o nosso desprezo. Aí não ia considerar que, eles podiam estar num momento ruim fazendo babaquice. Que nem é o caso aqui, porque não foi um momento ruim que o cara teve. Parece que foi um bom tempo onde ele estava se reunindo com esse grupo de amigos pra fazer só merda, né? Os caras estavam realmente sendo todos absurdamente babacas e tóxicos e desrespeitosos, não só com as outras mulheres, mas especialmente com as suas companheiras, né, suas parceiras. Então, via de regra, eu acho o cancelamento uma coisa horrível, justamente porque muitas vezes quem tá cancelando pega esses recortes onde a pessoa perdeu a paciência, perdeu a cabeça e acabou fazendo alguma bobagem, pra dar muito foco em cima disso, como se a pessoa fosse um monstro, realmente, sabe? Deixando de fora todo o contexto e as virtudes daquela pessoa, que talvez, na maior parte do tempo, não fosse assim. Mas teve alguns episódios condenáveis que são selecionados apenas pra destruir a reputação daquela pessoa. Mas é como eu disse anteriormente também, cara, assim, sabendo que é um bando de esquerdista, sinalizador de virtude, cancelador, eu
não consigo ficar com dó. E a gente sabe que eles são isso aí mesmo. Sinalizadores de virtude que, na vida pessoal, fazem muito mais merda do que todas as pessoas que eles adoram apontar o dedo pra condenar. Justiças do mundo. Vocês são perfeitos, irretocáveis, limpíssimos, dotados de passados idílicos. Vocês são santos modernos, aguardando apenas o ok do Papa para serem canonizados. Façam seus comentários, seus textos em tom de preocupação professoral. Não parece que ela tá condenando toda a cultura do cancelamento aqui? Por quê? Porque agora estão cancelando o pessoal do lado delas. Né? Só por isso. Amanhã começa a cancelar alguém do outro lado, já deixa esse discurso todo pra trás e já entra no bonde do cancelamento mais uma vez. Publiquem colunas, falem de como vocês jamais fariam nada de errado no mundo. Pois, afinal de contas, são perfeitos, politizados, limpíssimos, nunca sujaram a mão com a própria bosta ao limpar as vossas bundas. Perfeitos! Nem sei se consigo lidar com tamanha benevolência de todos. Ai, meu Deus do céu, hein? Que coisa linda! Quando é da turma dela, veja bem, você também é limpíssimo? Você também é limpíssimo? E pra mim, assim, o melhor dos melhores. Você tá pronto? Vamos lá. E eu vou falar, tá? Eu ainda tenho a tendência a relativizar mais o erro dos jovens. Né? Quando eu vejo exposed, especialmente de adolescente, eu geralmente penso, cara, mas adolescente faz merda mesmo, sabe? É a fase da vida que a gente vai fazer merda e, em certa medida, até tem que fazer merda pra conseguir aprender com as merdas que faz e evoluir e amadurecer. Mas quando é um monte de velho barbado, aí já fica bem mais difícil. Porque, pô, amigão, já passou da idade, né? Já não devia mais estar cometendo esse tipo de vacilo. Eu tendo a ser mais contundente nas críticas e menos tolerante na hora de julgar os erros. Porque sim, eu julgo, né? Eu sou um ser humano, falho também, fazer o quê? Quando a gente vê uma coisa como essa, é difícil não julgar o erro alheio. Eu não sou tão moralmente evoluído assim. Pedro Doria, o sensato Pedro Doria. O homem do caminho do meio, o homem super equilibrado, da opinião ali moderada, né? Do extremo centro. Quem que é esse cara mesmo? Extremo centro. Disse o seguinte, lá na época dos áudios, 5 de março de 22, olha lá. Em sua tentativa de se defender do indefensável, Arthur Duval explica o problema do MBL. São adultos que se acham meninos, que acham que ser moleque é compatível com fazer política a sério em meio à crise da democracia. Mas ali ele foi moleque mesmo, se comportou que nem moleque. Infelizmente, o que eu falei desses caras ao longo do vídeo também se aplica ao episódio do Arthur. É impressionante, cara. Essa galera, eles têm uma tara pela palavra democracia. Você precisa colocar democracia em qualquer coisa. Isso é verdade também. Você vai sair com uma mina, oi, tudo bem, gato? Você vem sempre aqui, nesta democracia? Não entendeu sequer o conceito básico do decoro. O mesmo Pedro Doria gravou um vídeo em defesa dos amigos dele. Vamos apreciar essa obra de arte? Aí é complicado, hein? Aí... Arte, né? Que agora vazou uma coisa muito pior dos seus brothers. Vamos lá? Vamos lá, Pedro Doria? Me dá esse presente, vamos ver. Não é com todo mundo não, tá? Mas se você for homem de um determinado grupo da esquerda, você é um alvo na sua cabeça. Não é todo mundo da esquerda que está a perigo, não. Sindicalistas não estão. O risco é com uma esquerda urbana, de classe média, jornalistas, professores universitários, artistas. Se uma mulher de esquerda acusa um homem desse ambiente de comportamento misógino, o efeito pode ser de colapso total da vida, da carreira. Então todos eles estão correndo risco, porque é óbvio que... como que esses caras são, né, no privado. Racismo. O assunto, claro, é o episódio... Ele era um alvo porque ele era de esquerda, ele era bonitinho, ele era limpinho. Você é um homem de direita, a mulher pode fazer o que quiser com você, te acusar falsamente de assédio, de turismo sexual. É que assim, a gente que é de direita já é acusado de ser misógino, de ser machista, de ser truculento, de ter masculinidade tóxica apenas por existir. Então essa é a grande diferença, né? Que eles estão sendo expostos por algo realmente tóxico e problemático que eles fizeram, sendo que eles estão no grupo que aponta o dedo pra cancelar os outros. Essa é a maior problemática aqui. É óbvio que a esquerda tem que ser ainda mais cobrada se eles é que pagam de arautos da moralidade, pô. O mínimo que se espera dos canceladores é que acabem com a carreira de todos esses caras, já que são do meio deles e estão fazendo exatamente o que eles julgam que deve ser cancelado. Eu vou além, se eles realmente acreditassem nas merdas que eles falam, eles próprios deveriam se cancelar. Deveriam pensar, quer saber, ó, a única forma de redimir os meus pecados é indo morar embaixo da ponte agora. Vai lá e pedindo desculpa por ser homem ainda. Não quer você, foda-se.
Agora, se você é da esquerda, você tem um alvo, coitado de você. O episódio da semana passada do Rádio Novela apresenta que foi um ataque desferido contra o editor André Conte, da editora Todavia. Eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque o objetivo é ser claro com a natureza da crítica que eu vou fazer. Nós estamos vivendo um novo macartismo. Como todo macartismo, ele é movido à histeria coletiva, é puritano e é principalmente intimidador. Todo mundo tem medo de ser acusado. Ele vai falar que a esquerda está praticando tudo isso. Ele vai criticar a cultura do cancelamento agora. Que a esquerda virou realmente a representação dos moralistas puritanos que querem condenar todos aqueles que não se dobram aos seus dogmas. Enquanto eles próprios não seguem o que eles obrigam que os outros consigam seguir. Vamos ver se ele chega nesse ponto. Eu acho difícil, hein? Claro que tem. No momento em que se é acusado, a pessoa vai ter certeza de 3 coisas. Não há defesa possível. A acusação já é por si um veredito. Por quê? Porque não se pode questionar o acusador. Cancelamento da esquerda, exatamente assim. Especialmente mulher acusando homem, exatamente assim. Você vai questionar a palavra da vítima? Descredibilizar uma mulher? Você não pode fazer isso. Você vai ficar do lado do abusador, do machista, desse cara podre, escroto, que fez essa mulher sofrer horrores na sua mão? Toma, trouxa, toma, vocês merecem isso. Número 2. Que ninguém ouse defender o acusado. Um ou outro até tem a coragem de erguer a cabeça para dizer, peraí, mas precisa de muita coragem. O ato de defesa atrai para si todas as culpas do acusado. E por fim, a acusação de um delito moral dura para a vida toda. Isso quer dizer que pode se tornar um sepultamento em vida. Isso aqui é uma coisa que a gente já critica na cultura do cancelamento há muitos anos. Que é como se fosse uma inquisição. E a cultura woke, que foi quem conseguiu melhor utilizar a cultura do cancelamento, né, para sair atacando e destruindo as vidas das pessoas, rotulando-as de racistas e homofóbicos e machistas e nazistas e tudo mais, ela realmente não aceita perdão. É dogmática, é praticamente uma religião, né, a religião woke, com a diferença de que os pecados eles são imperdoáveis. Você vai carregar eles para sua vida inteira e às vezes você é pecador apenas por ser quem você é. Homem, branco, hétero, você já está em pecado. E a única opção que você tem é se humilhar, reconhecer que você faz parte de uma raça podre, de um sexo podre, com uma sexualidade podre, condenar todas as outras pessoas da sua raça, do seu sexo e com a sua sexualidade, e aí tentar falar que você é diferente por causa disso. É assim que funciona, mesmo quando você não está passando por cancelamento. Isso é assim que vocês são. Vocês impuseram essa bosta e usaram essa merda para tentar destruir toda e qualquer pessoa de direita ao longo da última década. Então, novamente, eu não sou tão evoluído moralmente para me compadecer do monstro devorando aqueles que até ontem estavam criando, alimentando esse monstro. Como sempre acontece com macartismos, essa é uma história que tem, de um lado, a democracia. Ah! Ele usou a palavra democracia! Até nessa hora! Democracia, check! Usou, vamos lá. Do iluminismo, a ideia de que todos somos iguais em nossos direitos, de que toda história tem pelo menos 2 lados, pelo menos, de que todos somos capazes de crescer, de aprender, de melhorar. Toda história tem pelo menos 2 lados. Na visão do movimento identitário, né, na visão da esquerda, tem o lado da mulher e o lado errado, que é o do homem. Ou então tem o lado do homem e o lado certo, que é o da mulher. É assim que funciona. Não importa realmente o que aconteceu. É assim. O homem sempre errado, a mulher sempre certa. Você, homem, senta e chora, cara. Só aceita e pede desculpa aí. De que não somos definidos pelas bobagens que fizemos no passado. De que a vida é complexa, de que as pessoas são complexas. De que todos somos inocentes até que se prove o contrário. Veja bem, a vida é complexa, as pessoas são complexas, todo mundo é inocente, você não é definido pelo que você fez há anos atrás. Ai, meu Deus, que delícia. Contrário. Do outro lado está a rejeição de tudo isso, de que o grito da massa se sobrepõe à pessoa. A direita não tem nada a ver com isso. Esse macartismo aqui é só de esquerda e se restringe à esquerda. Ninguém Pelo menos ele reconheceu aqui. da direita pode ser destruído por ele, só gente Ah, intelectualizada. não, pera. Ele... Não, calma. Ele tava reconhecendo que a responsabilidade era da esquerda, mas ele fez isso pra falar, não, a direita tá imune a tudo isso, né? Só a esquerda que sofre com isso. Como é que pode ser tão cínico? E ninguém de direita foi cancelado ao longo desses últimos anos por esse macartismo, não, né? Nossa senhora, cara. Pelo Para amor de de esquerda. Claro, porque a galera da direita é lixo, né? Só a galera intelectualizada da esquerda, que esses estão no nível, né, pra terem alguma cobrança em cima de si, né? Você que é de direita, você, já se espera o pior de você.
O que cá entre nós é inacreditável, né? A barbárie vem de quem se diz progressista e lê livros. E aí que eu quero ser muito cuidadoso, tá? Porque o Rádio Novela Apresenta é de longe um dos meus podcasts brasileiros favoritos. A equipe que o faz é incrível. São capazes de contar uma história com uma sofisticação ímpar. E não é à toa, porque a sua gênese está no melhor podcast serial já feito no Brasil, Praia dos Ossos. Não existe um produto de narrativa em áudio melhor do que Praia dos Ossos. Puxando o saco pra caramba da produção pra tentar atenuar a responsabilidade de estar batendo de frente com a acusação, né? Engraçado como ele... Cara, é tudo artificial, né? Você vê que o vídeo dele, ele tá interpretando ali, né? Parece que ele é um ator fazendo um teste, né? Que ele lê o texto, decorou e agora você tá no seu teste pra ver, do casting, pra ver se você pega o papel. Cara, é muito artificial, é muito ridículo. Tem, não em português. Eduardo apresenta, olha, tem alguns episódios que já ouvi mais de uma vez. O da origem do Chester, aquele da Perdigão, é ótimo. Nossa, cara, que coisa... Aquele do Chester é ótimo. Começou sofisticado, aquele outro ali, maravilhoso. A pose dos esquerdistas é muito nojenta também, né? É realmente essa aura de superioridade moral, intelectual. E nossa senhora, que preguiça dessa galera. É uma obra-prima. Cara, que coisa artificial, velho. A história da arquiteta Lota de Macedo Soares, a morte do brasileiro, do naturalista brasileiro Augusto Ruski, com seu tratamento com o cacique Raoni. Cara, eu podia ir longe aqui. Gosto das histórias que eles escolhem, da delicadeza com que costumam pensar detalhes, da sofisticação da narrativa. É um produto muito especial. Só que a segunda história do episódio da semana passada, narrado pela jornalista Vanessa Bárbara, não tem nada disso. É só um ataque covarde. Em inglês, o nome desse tipo de jornalismo é hit piece, uma peça de ataque direto contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. O episódio é puritano, moralista, maniqueísta e já tem um impacto devastador sobre as vidas do editor André Conte, da sua mulher, das suas filhas. É engraçado que assim, quando eu uso meu ódio, que não tinha nem um décimo disso, o cara se preocupou com a minha família, comigo, agora não, André Conte não. E a mulher dele, meu, e as filhas, toma cuidado com a carreira do cara, meu, porra. Talvez da sua editora, todavia, o que... Vanessa e André... Que foi isso? Que interpretação? Eu acho que ele anotou no script. Nessa hora você finge que vai falar alguma coisa e fala que você não consegue. Nossa, cara. Foram casados. André teve um caso, quando descoberto negou. Falou com amigos o tipo de bobagem que homens de 30 anos falam com amigos. Homens de 30 anos, não. Aí se entregou também, né? Mais, o feminista. Outro... Não. Não é possível. Eu sou uma aberração da natureza, então. Deve ser isso. Eu tô sendo machista muito errado, cara. Muito errado. Com os meus amigos eu tô sempre falando de nerdices, né? De super-herói, de quadrinho, de filme, de jogo, de música, falando dos próximos projetos, do trabalho, das composições que eu vou fazer com a minha banda. Eu tô sendo um machista muito, muito errado mesmo. E mesmo quando, porventura, vai falar de mulher, cara, nunca passou minimamente perto de ser com essa abordagem. Nada desse tipo. Eu de verdade me sentiria absolutamente desconfortável de expor qualquer garota com a qual eu já me relacionei, as intimidades dela e as minhas intimidades também, dessa maneira. Cara, eu acho... Nossa, eu prezo muito pela minha intimidade, pela minha privacidade, o que acaba contemplando também a das pessoas que se envolvem comigo. Então, meu Deus, mano. Mais uma vez, eu entendo. Deve ter um monte de cara de mais de 30 anos que fala e faz um monte de merda assim, né? Que não amadureceram minimamente, mas... Mano, é tão distante da minha realidade que às vezes eu, mesmo sabendo que tem, eu tenho dificuldade de visualizar. Ele falou bobagens que homens de 30 anos falam com amigos. O mesmo cara que diz, MBL é um mando de moleque. Não sabe... Cara, que maravilha isso aqui. Essa leu as mensagens porque instalou um software espião no computador do marido, se sentiu profundamente humilhada, foi há 14 anos. Não superou até hoje. Foi há 14 anos. Ela que supere. Enfim,
É um show, são 13 minutos de passação de O pano. cara tá praticamente culpando a vítima, é isso que ele tá fazendo. Tem que cancelar esse idiota aí também, né? Cara, acho que esse vídeo já deu pra você entender, né? Já deu, e como o meu react do react, então ficou mais longo ainda, isso aí, muito obrigado pra você que ficou comigo até o final, agradeço demais pela sua audiência, dá uma olhada nos links ali da descrição, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve se ainda não for inscrito, passa o vídeo adiante, muito obrigado pelo seu apoio, valeu e até o próximo vídeo. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.